Ela achava que este seria o seu momento estelar. Eu estava sentado à frente do amor da minha vida no restaurante mais caro de Lisboa, a apertar uma pequena caixa de veludo no bolso. Ela esperava lágrimas, súplicas, um vídeo viral que a tornasse uma estrela da internet. Ela não sabia de uma coisa: eu li o guião deste teatro ontem. E decidi que o final seria completamente diferente. Hoje o realizador sou eu, e ela é apenas uma atriz que não decorou as suas novas falas. Na passada terça-feira à noite, sentado num dos restaurantes mais requintados do Chiado, observei a minha namorada de 2 anos a preparar-se para executar o que ela acreditava ser uma jogada de mestre. O plano dela era rejeitar publicamente o meu pedido de casamento, fazer-me sentir um nada e, por fim, obrigar-me a comprar um anel muito mais caro, implorando por uma segunda oportunidade. Devia ser um drama digno do horário nobre, perfeitamente encenado para os seus seguidores. O problema residia apenas num detalhe de que ela não suspeitava. Eu ainda não tinha feito o pedido. E depois do que ouvi no dia anterior, nunca na vida o farei. Tudo começou na segunda-feira à noite, quando decidi passar pelo apartamento da Sofia para deixar o presente do nosso aniversário um pouco mais cedo. Encontrei uma rara primeira edição de um livro de poesia portuguesa, com o qual ela sonhava há meses. Era aquele tipo de gesto atencioso que outrora fazia os olhos dela brilhar, antes de o ecrã do telemóvel se tornar o prisma principal através do qual ela via o nosso mundo. Ela enviou-me uma mensagem a dizer que se atrasaria no ginásio e pediu-me para esperar em casa. O apartamento recebeu-me com um silêncio quebrado apenas pelo som da água no duche e vozes vindas do portátil dela na mesa da cozinha. Eu estava prestes a fechar a tampa, respeitando a privacidade dela, quando reconheci a voz estridente da Inês, a nova melhor amiga da Sofia, que nos últimos 6 meses transformou a nossa vida num reality show. A videochamada estava ativa. No ecrã via claramente 4 rostos a terminar o que parecia ser uma importante sessão estratégica. Ouvi a Inês, com a sua voz fingida de influenciadora, a dar instruções. Ela explicava que uma das amigas ocuparia a mesa à janela para ter melhor iluminação, outra sentar-se-ia perto do bar para filmar o meu rosto em grande plano, e ela própria filmaria o plano geral a partir de um canto. Falavam de ângulos, luz e emoções como se planeassem as filmagens de um êxito de Hollywood, e não um momento íntimo de 2 pessoas. Algo no tom conspiratório delas fez-me não sair da cozinha. Sentei-me na cadeira e continuei a ouvir, sentindo um frio a crescer dentro de mim. A voz da Sofia soou da casa de banho, um pouco abafada, mas suficientemente clara para partir o meu coração. Ela contava confiante às amigas que eu andava a dar pistas sobre o pedido há várias semanas e que o faria certamente amanhã durante o nosso jantar de celebração. Mas o pior estava para vir. A amiga advogada começou a instruir a Sofia sobre como exatamente me devia humilhar. Aconselhava expressar desilusão com o anel, queixar-se da falta de planeamento e esforço, fazer-me sentir tão inútil que eu quisesse corrigir isso a qualquer preço. Riam-se, recordando como outra conhecida delas fez o mesmo truque e conseguiu um diamante 5 vezes mais caro. A minha mão paralisou sobre o portátil. Ouvia-as discutir o meu salário de arquiteto de software como se eu fosse um multibanco ambulante, e não uma pessoa viva. A Sofia falou com desprezo da minha intenção de lhe oferecer o anel da minha avó. Chamou a este símbolo de 54 anos de casamento feliz dos meus avós uma velharia antiquada, que era uma vergonha mostrar no Instagram. Disse que não aceitaria antiguidades quando merecia algo moderno, maciço e digno da inveja da sua audiência. Mas aqui aconteceu a primeira reviravolta que acabou comigo de vez. A Inês lembrou de repente o contrato. Acontece que não era apenas um capricho. A Sofia tinha um acordo prévio com uma nova marca de joias que procurava uma história viral sobre uma mulher que sabe o seu valor. Se o vídeo tivesse mais de 100.000 visualizações, oferecer-lhe-iam um anel de designer no valor de 10.000 euros em troca de publicidade. A minha humilhação não era apenas diversão, era um plano de negócios. Eu era apenas um adereço no acordo comercial delas. Calcularam tudo, as minhas emoções, a minha reação, o meu embaraço. Estavam certas de que eu iria implorar perdão. Fechei o portátil com cuidado, deixei o livro na mesa com uma nota curta a dizer que esperava que ela gostasse do presente, e saí do apartamento antes de ela sair do duche. No meu carro,
Fiquei sentado 20 minutos inteiros a olhar para as ruas escuras de Lisboa. A mulher que eu planeava chamar minha esposa planeou a execução pública da minha dignidade por causa de um contrato e gostos nas redes sociais. Em casa, tirei da gaveta a caixa de veludo. Lá dentro estava o anel Art Deco que o meu avô comprou com um modesto salário de professor no ano de 1952. Eles construíram uma vida baseada na confiança e no amor, não em etiquetas de preço. Olhei para este tesouro e percebi: a Sofia nunca o terá. Ela perdeu esse privilégio no momento em que decidiu transformar a nossa relação em conteúdo. Mas eu não ia simplesmente desaparecer ou fazer um escândalo por telefone. Na minha cabeça formou-se um plano melhor. Se a Sofia queria um espetáculo, se queria testar-me perante uma audiência, então ela teria o que desejava. Decidi ir àquele jantar. Decidi dar-lhes a oportunidade de preparar as câmaras. Eu não era uma marioneta que dança conforme a música delas. Eu ia reescrever o final do guião delas em direto. Na noite seguinte cheguei ao restaurante 15 minutos mais cedo. Notei-as logo, as espias espalhadas pela sala, a fingir serem clientes normais, mas com os telemóveis já apontados para nossa mesa reservada. Elas não sabiam que eu sabia cada detalhe do plano sujo delas. O jogo começou, e desta vez as regras eram minhas. Pedi um copo de vinho tinto do Alentejo e fiquei a observar o teatro que se montava à minha volta, saboreando cada gole com uma calma que eu não sabia que possuía. O restaurante, com as suas paredes de pedra antiga e iluminação suave de lâmpadas Edison, criava exatamente a atmosfera romântica e sofisticada que a Sofia tinha exigido especificamente quando fiz a reserva, 2 semanas antes. Era o cenário perfeito para o que ela acreditava ser o seu momento viral. Detetei as cúmplices imediatamente. Elas não eram nem de perto tão subtis quanto pensavam. A Inês e a amiga estavam sentadas num canto estratégico, tentando parecer casuais enquanto posicionavam os telemóveis entre os copos de água e os cestos de pão. A outra amiga, a advogada, estava empoleirada no bar, com o telemóvel já apoiado num suporte improvisado feito de guardanapos. Todas vestidas de forma impecável, tentando misturar-se com os outros clientes, mas eu via os olhares furtivos que trocavam, coordenando a vigilância como amadoras a planear um assalto mal executado. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Sofia a dizer que estava 5 minutos atrasada e muito entusiasmada com a noite. Observei a Inês a verificar o próprio telemóvel no mesmo segundo, provavelmente no grupo de conversação onde coordenavam as posições. Elas tinham planeado isto tão cuidadosamente, atribuído papéis, discutido ângulos de câmara e estratégia de conteúdo, mas não faziam a menor ideia de que eu estava a ver as cordas que moviam as marionetas. Quando a Sofia finalmente chegou, às 19h35, ela estava deslumbrante num vestido verde esmeralda que eu nunca tinha visto antes, claramente comprado, ou talvez patrocinado, especificamente para o conteúdo desta noite. Ela beijou-me a face com um calor encenado, deslizou graciosamente para a cadeira à minha frente e imediatamente sugeriu que tirássemos uma fotografia juntos para as memórias. A ironia daquela frase quase me fez rir, mas mantive a expressão de namorado apaixonado. Deixei-a ter as suas fotografias, seriam as últimas recordações felizes que ela teria de nós. O jantar progrediu normalmente à superfície, mas eu notava detalhes que provavelmente ninguém mais veria. Os olhos dela fugiam constantemente para as mesas das amigas, verificando se estavam a postos. Ela posicionou o telemóvel virado para cima na mesa, e o ecrã iluminava-se ocasionalmente com notificações silenciosas que ela lia com o canto do olho. A conversa dela era um campo minado de frases feitas e clichês sobre compromisso a longo prazo e o que o próximo capítulo significava para nós. Tudo soava natural o suficiente para um ouvido destreinado, mas eu sabia que ela estava apenas a construir a narrativa para o momento planeado. Ela elogiou o restaurante, disse que eu sempre sabia como tornar os momentos especiais e afirmou que tentava mostrar-me o quanto eu significava para ela. Cada palavra era uma mentira polida, desenhada para contrastar com a crueldade que ela estava prestes a desencadear. Decidi que era a altura de começar a perturbar subtilmente o guião dela. Quando ela esperava que eu estivesse nervoso, a suar ou a gaguejar de ansiedade pelo pedido iminente, eu mostrei-me completamente relaxado. Recostei-me na cadeira, falei sobre um projeto banal no trabalho e comi a minha refeição com um apetite que claramente a confundiu.
Vi uma sombra de dúvida passar pelos olhos dela. A Inês, na mesa do canto, parecia igualmente confusa, ajustando a posição do telemóvel como se o problema fosse o enquadramento e não o ator principal que se recusava a seguir o texto. A Sofia tentou aumentar a intensidade emocional, falando sobre como 2 anos representavam um investimento sério de tempo e emoção. Ela fez uma pausa calculada, esperando que eu pegasse na deixa para começar o meu discurso trêmulo. Em vez disso, concordei placidamente e perguntei-lhe se ela achava que estávamos realmente na mesma página sobre o que o verdadeiro amor significava na prática. A pergunta apanhou-a desprevenida. Por um segundo, a máscara de namorada perfeita escorregou, revelando o cálculo frio por baixo. Ela recuperou rapidamente, lançando-se num monólogo que era claramente ensaiado. Falou sobre amigas que ficaram noivas com gestos elaborados, mencionou a necessidade de provas concretas de compromisso e a importância de se sentir valorizada. Era uma boa performance, com a mistura certa de vulnerabilidade e esperança, mas eu conseguia ver as engrenagens a girar. Ela estava a preparar o terreno para rejeitar o anel que ela pensava que eu tinha no bolso. O momento aproximava-se. Notei que o restaurante à nossa volta ficava gradualmente mais silencioso, como se os outros clientes começassem a perceber a mudança de energia na nossa mesa, aquela tensão elétrica que precede um drama público. A sobremesa chegou, um prato especial que eu tinha pré-encomendado com uma felicitação escrita em chocolate. A Sofia sorriu, aquele sorriso perfeito e pronto para o Instagram que eu a tinha visto praticar ao espelho tantas vezes. Ela colocou a mão sobre a mesa, num gesto convidativo, e os olhos dela brilharam com antecipação predatória. Nas mesas vizinhas, vi os telemóveis a subirem subtilmente, os ecrãs a brilharem no modo de gravação. Era isto. Era o momento pelo qual todas esperavam. Levei a mão ao bolso interior do meu casaco e senti a respiração dela prender. O palco estava montado, as câmaras estavam a rodar, e a estrela principal estava prestes a descobrir que o guião tinha sido reescrito sem o seu conhecimento. Em vez da pequena caixa de veludo que todos esperavam, a minha mão emergiu do bolso interior do casaco segurando apenas a carteira de pele gasta. Com uma calma deliberada, retirei o cartão de crédito e coloquei-o sobre a conta que o empregado tinha deixado discretamente momentos antes. O efeito foi imediato e devastador. O sorriso ensaiado da Sofia congelou, transformando-se numa máscara de confusão e pânico contido. Pude ver, pelo canto do olho, a Inês e as outras cúmplices abaixarem ligeiramente os telemóveis, trocando olhares de desorientação. O guião previa lágrimas e um joelho no chão, não o pagamento pragmático de uma refeição. A Sofia percebeu que o seu momento viral estava a escorregar-lhe por entre os dedos, e num ato de desespero impulsionado pela ganância do contrato de patrocínio, decidiu forçar a narrativa, improvisando de forma desastrosa. A respiração dela tornou-se audível e, com mãos trêmulas, ela mergulhou na sua mala de designer. O que ela retirou de lá fez o restaurante inteiro suster a respiração. Ela colocou sobre a toalha branca imaculada uma pequena caixa de joalharia barata. Um adereço que eu reconheci imediatamente como sendo de uma loja de bijuteria de centro comercial. A voz dela elevou-se, projetada para ser captada pelos microfones dos telemóveis das amigas, enquanto ela declarava que tinha encontrado aquilo no meu apartamento e que não podia aceitar algo que desvalorizasse tanto o nosso futuro. Ela lançou-se num discurso sobre saber o seu valor e recusar contentar-se com menos do que merecia, acusando-me de tentar pedi-la em casamento com uma peça que insultava a sua dignidade. O silêncio no restaurante era agora absoluto. Todos os olhares estavam fixos em nós. Os clientes das mesas vizinhas tinham parado de comer, e alguns até tinham pegado nos seus próprios telemóveis, sentindo o cheiro a escândalo. A Sofia estava a interpretar o papel da vítima empoderada na perfeição, sem saber que estava a cavar a sua própria sepultura social. Eu peguei na caixa que ela tinha colocado na mesa e abri-a devagar. O anel lá dentro era uma imitação grosseira, plástico brilhante e metal que deixaria o dedo verde em minutos. Olhei para ela com uma curiosidade genuína e perguntei, num tom de voz suficientemente alto para ser ouvido, se ela tinha comprado aquele anel especificamente para o rejeitar, uma vez que eu nunca tinha visto aquele objeto na minha vida. A cor drenou do rosto dela. A acusação pairou no ar, pesada e inegável.
Ela tentou gaguejar uma resposta, insistindo que o tinha encontrado nas minhas gavetas, mas o pânico já transparecia nos seus olhos. Foi nesse momento que decidi terminar a farsa. Não gritei, não bati na mesa. Simplesmente retirei o meu telemóvel, desbloqueei-o e abri a aplicação de notas de voz. Expliquei ao restaurante, num tom calmo e medido, que não havia proposta nenhuma naquela noite, mas que havia uma explicação muito clara para aquela cena. Antes que a Sofia pudesse protestar ou tentar impedir-me, premi o botão de reprodução e aumentei o volume ao máximo. A acústica do restaurante, desenhada para conversas intimistas, transportou o som com uma clareza cristalina. A voz estridente da Inês cortou o silêncio do restaurante como uma faca. Todos ouviram a conversa gravada no dia anterior. Ouviram o plano detalhado sobre os ângulos das câmaras e a iluminação. Ouviram a estratégia para me humilhar publicamente e forçar a compra de um anel mais caro. Mas o golpe de misericórdia, o verdadeiro ponto de viragem que fez a audiência engasgar de choque, foi a menção explícita ao contrato de patrocínio. A voz da Sofia soou na gravação, gabando-se de que a marca de joias lhe daria um anel de 10.000 € se o vídeo da rejeição ultrapassasse as 100.000 visualizações. A frieza com que ela calculava o lucro que faria à custa da minha humilhação ecoou por toda a sala, despindo-a de qualquer pretensão de vítima e revelando a predadora calculista que realmente era. A atmosfera no restaurante mudou instantaneamente. Os olhares de pena que antes eram dirigidos a ela transformaram-se em expressões de repulsa e desprezo. A Inês, apanhada em flagrante, tentou esconder-se atrás do menu, enquanto a amiga advogada olhava para o seu coquetel como se desejasse teletransportar-se para outro continente. A Sofia estava paralisada, com a boca entreaberta, olhando para o telemóvel na minha mão como se fosse uma arma fumegante. Eu desliguei a gravação e levantei-me devagar. Olhei para as mesas onde as amigas dela estavam escondidas, e num gesto final de exposição, apontei para cada uma delas, revelando ao público presente que aquelas espectadoras casuais eram, na verdade, a equipa de filmagem contratada para registrar a minha queda. Dirigi-me então a Sofia pela última vez naquela mesa. Disse-lhe que o anel da minha avó, aquele que ela tinha chamado de lixo antiquado na gravação, estava seguro na minha casa e que continuaria lá, à espera de alguém que compreendesse que o valor do amor não se mede em quilates ou visualizações no TikTok, mas em lealdade e verdade. Informei-a de que ela era livre para ficar com o anel de plástico que tinha comprado, pois era o único que combinava perfeitamente com a autenticidade dos sentimentos dela. Enquanto me virava para sair, deixando para trás a conta paga e uma ex-namorada destruída pela sua própria armadilha. Senti uma leveza que não sentia há meses. O espetáculo tinha acabado, mas as consequências para ela estavam apenas a começar. Saí do restaurante para a frescura da noite lisboeta, sentindo o ar do chiado limpar os meus pulmões daquela toxicidade sufocante. Atrás de mim, o silêncio atordoado do restaurante foi quebrado por um murmúrio crescente de conversas chocadas, e para minha surpresa, ouvi alguns aplausos tímidos que rapidamente ganharam força. Não olhei para trás. A imagem da Sofia colapsada na cadeira, rodeada pelas amigas em pânico, seria a última memória que eu levaria daquele relacionamento. Caminhei até o carro com uma sensação estranha de liberdade, desliguei o telemóvel e conduzi até casa em silêncio absoluto, recusando-me a deixar que qualquer ruído exterior perturbasse a paz que eu tinha acabado de reconquistar. Dormi melhor naquela noite do que em todos os 2 anos anteriores, sem saber que, enquanto eu descansava, a internet estava a incendiar-se. Na manhã seguinte, ao ligar o telemóvel, fui bombardeado por uma avalanche digital. Havia 47 mensagens de texto, 23 chamadas não atendidas e centenas de notificações de redes sociais. O plano da Sofia tinha funcionado, mas de uma forma perversamente inversa ao que ela imaginara. O vídeo tornou-se viral, sim, mas não a versão editada e manipulada que Inês planeava publicar. Um dos clientes do restaurante, que tinha começado a filmar quando percebeu a tensão, captou tudo: a rejeição do anel falso, a minha calma estoica, a reprodução da gravação incriminatória e a exposição brutal da ganância delas. O vídeo, agora com milhões de visualizações em várias plataformas, tinha títulos que exaltavam a minha integridade e condenavam a superficialidade dela. Os comentários eram implacáveis, dissecando a crueldade do plano e celebrando o facto de o caçador se ter tornado a presa.
As consequências para Sofia foram imediatas e catastróficas, atingindo-a exatamente onde doía mais, na sua imagem e na carteira. A marca de joias, com a qual ela tinha o tal contrato secreto para o vídeo viral, agiu com uma rapidez corporativa impiedosa. Antes mesmo do meio-dia, emitiram um comunicado oficial nas redes sociais a distanciarem-se completamente dela. Declararam que a marca defendia valores de amor autêntico e transparência, repudiando qualquer associação com manipulação emocional ou encenações enganosas. Não só cancelaram o contrato do anel de 10 mil euros, como também insinuaram a possibilidade de um processo legal por danos à reputação da marca, uma vez que o nome deles tinha sido arrastado para a lama naquele circo mediático. O sonho da Sofia de se tornar uma influenciadora de topo desmoronou-se em menos de 12 horas. O grupo de amigas, que parecia tão unido na conspiração, implodiu espetacularmente sob a pressão pública. A lealdade delas durou apenas até o momento em que a própria reputação foi ameaçada. A Inês, tentando salvar a sua própria pele e os seus 50 mil seguidores, publicou um vídeo choroso onde tentava reescrever a história, alegando que tinha sido manipulada pela Sofia e que não sabia da extensão da crueldade do plano. Ninguém a acreditou. A seção de comentários destruiu-a, apontando que a voz dela na gravação era a mais entusiasta de todas. A amiga advogada teve um destino ainda pior, soube através de conhecidos comuns que o escritório de advogados onde trabalhava tinha iniciado um inquérito disciplinar por conduta antiética, visto que o vídeo a mostrava dar aconselhamento jurídico sobre como extorquir bens materiais através de manipulação emocional. Quanto a Sofia, o desespero dela manifestou-se numa progressão de mensagens de texto que seguiam um padrão quase clínico de luto e negação. Primeiro vieram as desculpas frenéticas, jurando que ela tinha perdido a cabeça momentaneamente. Depois, as tentativas de negociação, prometendo que mudaria, que faria terapia, que cortaria relações com as amigas tóxicas. Quando meu silêncio se manteve inabalável, ela passou para a culpabilização, acusando-me de ser cruel por a expor daquela maneira e de arruinar a vida dela por um pequeno erro. Finalmente, voltou às súplicas patéticas, dizendo que me amava mais do que tudo. Apaguei cada mensagem sem responder, recusando-me a dar-lhe a única coisa que ela ainda queria de mim, a minha atenção. 3 dias depois, chegaram flores ao meu apartamento. Era um arranjo extravagante e caro de rosas brancas, provavelmente custando centenas de euros que ela agora não se podia dar ao luxo de gastar. O cartão anexo era uma carta manuscrita onde ela implorava por apenas uma conversa, 5 minutos para explicar o seu lado da história. Li apenas a primeira frase antes de atirar o arranjo inteiro para o lixo. Não havia outro lado. Não havia explicação que pudesse justificar o cálculo frio de discutir o meu salário com amigas e planear a minha humilhação pública por lucro. A mulher que eu amava era uma ilusão, a verdadeira Sofia era a pessoa que estava disposta a vender a nossa intimidade por um contrato de patrocínio. A tentativa final aconteceu uma semana depois. O porteiro do meu prédio interfonou a avisar que a Sofia estava na recepção, em lágrimas, a pedir para subir. Ele disse-me que ela parecia devastada, mais magra e com um aspecto desleixado, muito longe da imagem polida que ela tanto prezava. Senti uma pontada distante de pena, não por ela, mas pelo desperdício de potencial humano, por alguém que tinha tudo para ser feliz mas escolheu o caminho da vaidade. Com uma voz firme, instruí o porteiro a não a deixar subir e a pedir-lhe que se retirasse, ou teríamos de chamar a polícia por assédio. Foi duro, mas necessário. Eu sabia que se a visse, ela tentaria usar as mesmas táticas manipuladoras de sempre. Eu tinha fechado aquela porta, trancado a fechadura e deitado a chave fora. A minha vida pertencia-me novamente, e eu não ia permitir que ela roubasse nem mais um segundo do meu futuro. O silêncio no meu apartamento nunca tinha sido tão reconfortante. Passaram-se 6 meses desde aquela noite fatídica no restaurante do Chiado, e a minha vida transformou-se de uma forma que eu jamais poderia ter previsto enquanto estava sentado naquele carro, a ver o meu mundo desmoronar. O silêncio que se seguiu ao caos tornou-se o meu melhor amigo, permitindo-me redescobrir quem eu era sem a pressão constante das câmaras e das expectativas artificiais. Foi durante este período de cura que conheci a Mariana. Não foi numa aplicação de encontros, nem numa festa glamourosa desenhada para o Instagram. Encontramo-nos num evento de voluntariado para a limpeza das praias na linha de Cascais, num sábado de manhã cinzento e ventoso.
Ela estava despenteada, a usar um casaco velho e botas de borracha, com as mãos sujas de areia e a rir-se genuinamente enquanto tentava libertar uma gaivota presa numa rede de pesca. Naquele momento, vi nela algo que a Sofia nunca teve em 2 anos de namoro, autenticidade crua e uma bondade que não precisava de público para existir. Começamos a sair de forma gradual, construindo uma ligação baseada em conversas longas e honestas, passeios a pé por Alfama e jantares simples em casa, longe dos restaurantes da moda. Quando finalmente lhe contei a história da Sofia e do vídeo viral, a reação da Mariana não foi de choque pelo escândalo, mas de profunda tristeza pela falta de amor verdadeiro naquela situação. Ela disse-me que quem ama não testa, e que a insegurança não é desculpa para a crueldade calculada. A nossa relação floresceu sem jogos, sem testes ocultos, e o mais importante, sem a presença constante de um telemóvel a registrar cada beijo ou cada dentada na comida. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era um ator numa peça de teatro alheia, eu era um parceiro numa relação real. Entretanto, as notícias sobre a Sofia chegavam-me através de ecos distantes de conhecidos comuns, embora eu tivesse bloqueado qualquer contato direto. Soube que ela tentou capitalizar a sua infâmia, tentando transformar-se numa espécie de comentadora sobre relacionamentos tóxicos, mas o estigma da rapariga do anel falso perseguiu-a implacavelmente. A tentativa de rebranding falhou, e as marcas continuaram a manter a distância. Ouvi dizer que ela começou a namorar com um empresário de sucesso duvidoso, um homem que a exibia como um troféu em festas, tratando-a exatamente como o objeto que ela se permitiu ser. As fotografias que vi ocasionalmente mostravam-lhe iates e hotéis de luxo. Com aquele mesmo sorriso perfeito e vazio, mas os olhos dela pareciam mais tristes e solitários do que nunca. Ela tinha conseguido a vida de aparências que tanto desejava, mas o preço foi a sua alma e a sua dignidade. Ela estava presa numa gaiola dourada que ela própria tinha ajudado a construir. 1 ano depois do incidente no restaurante, numa noite calma e quente de verão, preparei um jantar no meu apartamento. Não havia equipas de filmagem, não havia amigas escondidas atrás de menus, e não havia guiões para decorar. Apenas eu, a Mariana, e a vista deslumbrante sobre o rio Tejo iluminado pelo luar. A música tocava baixinho, e o cheiro a comida caseira enchia a sala de um conforto acolhedor. Quando terminamos de comer, falei-lhe sobre os meus avós. Contei-lhe a história completa de como eles construíram uma vida de 54 anos juntos, enfrentando dificuldades financeiras, doenças e desafios, mas sempre unidos por um respeito inabalável. Falei-lhe sobre como o amor deles não precisava de validação externa porque era autossuficiente e sólido como uma rocha. Com o coração a bater forte, mas sem um pingo de dúvida ou medo, tirei do bolso a pequena caixa de veludo gasta. Abri-a para revelar o anel Art Deco do meu avô, aquele diamante modesto mas carregado de história que a Sofia tinha desprezado com tanta arrogância. Sob a luz suave das velas, o anel parecia brilhar com uma intensidade nova, como se reconhecesse que estava finalmente prestes a cumprir o seu destino. Não fiz um discurso sobre o meu salário, nem sobre o que eu esperava receber em troca. Simplesmente disse a Mariana que queria construir com ela algo tão duradouro e verdadeiro como o que os meus avós tiveram, e perguntei-lhe se ela aceitaria ser a minha parceira nessa jornada, sem filtros e sem máscaras. A Mariana não olhou para o tamanho do diamante. Ela olhou diretamente para os meus olhos, e as lágrimas que lhe correram pelo rosto eram de pura emoção, não de performance. Ela estendeu a mão, e quando deslizei o anel pelo dedo dela, ele serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito à medida para ela desde 1952. Ela abraçou-me com uma força que dissipou qualquer vestígio das feridas do passado. Não tiramos uma fotografia daquele momento. Não publicamos nada nas redes sociais. Guardamos aquela memória apenas para nós, um segredo precioso e sagrado que pertencia exclusivamente ao nosso mundo privado. Naquele momento, compreendi a lição mais valiosa da minha vida. A Sofia achava que estava a testar o meu amor naquela noite no restaurante, mas o que ela realmente testou foi o meu autorrespeito e os meus limites. Ao recusar participar na manipulação dela, eu não perdi uma noiva, eu ganhei a minha liberdade e abri espaço para que a pessoa certa entrasse na minha vida. O anel da minha avó, que foi insultado como uma antiguidade embaraçosa, estava agora na mão de uma mulher que via nele o símbolo supremo de compromisso e honra.
A melhor vingança não foi o vídeo viral, nem a destruição da reputação da Sofia. A melhor vingança foi encontrar a felicidade genuína que ela tanto procurava, mas que nunca conseguiria comprar, não importa quantos seguidores tivesse. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer por nós mesmos é ter a coragem de virar as costas a quem não sabe o nosso valor e caminhar em direção a quem nos vê verdadeiramente. E enquanto olhava para Mariana, iluminada pela luz da lua e pelo brilho daquele anel histórico, soube que tinha tomado a decisão certa. O espetáculo tinha terminado, e a vida real, a vida boa, tinha finalmente começado.